Tudo bom, pessoal? Estou aqui com o Dr. Conrado, formado em 2019 na faculdade de Unib, em Campinas. Dr. Conrado, queria fazer umas perguntas ao senhor para o nosso trabalho da faculdade. Somos estudantes da Unijorge, né? Entre elas, queria começar, quais foram as experiências na sua faculdade que fez com que você escolhesse a sua área hoje? Cara, é o seguinte, a minha intenção em trabalhar com cavalo sempre foi desde entrar na faculdade. Eu já entrei pensando em trabalhar com cavalo, então eu não tive uma outra especialidade. Eu já entrei na faculdade direto para o cavalo, então a minha faculdade em si ela foi feita já pensando na medicina equina. Então meus estudos, meus estágios, tudo isso já foi meio que direcionado para esse tipo de tema, já de área, perdão. E o que levou essa vontade do senhor desde antes de entrar na faculdade e trabalhar só com equinos? Foi uma coisa de infância? O senhor conviveu com cavalos? Foi seu pai, seu avô, alguma coisa desse tipo? Isso, exatamente. A gente, desde criança, a gente sempre teve cavalo. A gente morava no interior de São Paulo na época e a família da gente tinha sítio, então a gente já tinha essa convivência com grandes animais, no caso, desde criança, né? Mas eu sempre gostei muito de cavalo, desde criança, desde pequeno eu gostava muito e desde pequeno eu falava que queria ser veterinário. Agora, seguir a área de equinos foi depois que a gente vai crescendo, vai tendo um discernimento das coisas, e aí foi que eu decidi, eu quero ser médico veterinário de cavalo, e aí tô até hoje aí nessa carreira. Que bom. Foi difícil, depois da sua formação, ingressar na área de equinos, na área de grandes? Cara, difícil é meio relativo, porque é o seguinte, como eu fui buscando estágios já desde o meio da faculdade, e você conversa com outro, aí consegue estágio numa área que você gosta, e através daí você vai linkando outras, né? Então, assim, eu sempre fui fazendo estágio e todos os meus estágios eles foram abrindo portas para mim. Então eu saía de um estágio com cavalo e, consequentemente, eu já conseguia um outro também com cavalo. Então, e saindo da faculdade, eu já entrei na minha residência, que foi num hospital de cavalos também em São Paulo. E aí, assim, é mais difícil você se manter nela do que você chegar nela e entrar nela, entendeu? Então, assim, comecei a residência e aí assim, é só manutenção, né? Existiu alguma disciplina na sua grade curricular durante a faculdade que te ajuda bastante até hoje? Existiu e existe anatomia. É a que mais É, ajuda o senhor no seu trabalho diário? sim, anatomia para mim é a base, porque sem anatomia a gente não consegue dar um outro passo, né? A gente precisa entender a anatomia para depois entender de fisiologia e assim sucessivamente. Então, para mim, a base e uma das disciplinas mais importantes que tem é a anatomia. Se o senhor pudesse, né, que a gente sabe que não tem como, mas se pudesse voltar ao início da sua carreira, o senhor faria algum trajeto diferente, escolheria alguma área diferente ou seguiria da mesma forma como o senhor seguiu? Foi uma boa pergunta essa, mas não, eu acho que eu não faria nada diferente. Eu acho que isso aí entra muito no princípio de que lá atrás eu tinha uma outra cabeça e hoje eu tenho uma outra cabeça. Então, são pensamentos diferentes, são épocas diferentes. Então, o que aconteceu lá atrás, se eu, se eu agisse como eu agiria hoje, não seria lá atrás, seria hoje. Então, eu acredito que da forma que eu segui, eu não faria nada diferente. Isso aí. O que despertou interesse pela odontologia equina? Cara, com relação ao odonto, foi uma coisa que foi acontecendo. Não era algo que eu tinha interesse em fazer, nossa, odonto para mim é a melhor coisa do mundo. Mas foi algo que foi acontecendo. E aí eu resolvi aprender e para mim foi bom. É bom até hoje. Eu gosto de odontologia, gosto de mexer com dente de cavalo, porém existem algumas outras áreas que para mim eu tenho mais apreço, vamos dizer assim. Mas a odonto foi uma coisa que apareceu. Não esperava e apareceu. Odonto, o senhor procurou especialidades em odontos, né? Fez curso por fora da faculdade Sim, para exatamente. poder ir nessa direção. Exatamente. A faculdade ela não dá diretamente informações que a gente precisa com relação à odontoplastia e tudo mais. Para a gente sair da faculdade dentista de cavalo, vamos dizer assim. Mas aí vai de busca, vai de estágio e tudo mais. Então foi assim, foi fazendo estágio e onde eu descobri a odontologia de fato, assim, o que era feito foi nos estágios. E aí posteriormente
com cursos que a gente vai se especializando. Legal. Parte mais da gente do que da faculdade, né? De se interessar Sim, na área. sim. Como foi o processo de especialização? Você fala em alguma área específica? Em geral, o senhor trabalha com urgência, emergência, com odontologia, a parte de especialização nessa área é incompleta. Isso aí é uma coisa que é dia a dia ainda. A gente sempre precisa ir buscando especialização. Assim, a gente trabalha hoje com muita emergência, muita cirurgia, atendimento emergencial, mas isso todo dia você tem que estar aprendendo uma coisa, todo dia você tem que estar buscando a especialização. Não tem, isso é um processo, literalmente, entendeu? E hoje em dia, doutor, o senhor que está nessa área, existe mais procura de atendimento para a área de odontologia ou para a área de urgência e emergência? Olha, existe muita procura para odontologia, mas também tem muito cavalo com cólica, por exemplo, que aí já entra na área de emergência. Então, assim, como eu não vivo só da odontologia, então é difícil eu falar para você assim, ó, é muita odonto que vem, muita odonto que aparece. Quem trabalha com odontologia, geralmente vai ter uma rotina muito grande naquilo, entendeu? Como o meu trabalho é mais a emergência, mais cólica, para mim eu acabo tendo mais rotina com cólica, com cavalos que chegam na emergência aqui na clínica de fato, entendeu? Certo. Qual foi a maior conquista que o senhor teve como médico veterinário? A maior conquista, a maior conquista que eu tive como médico veterinário foi quando eu mandei meu primeiro caso de cólica embora para casa, de alta médica. Isso para mim foi eu lembro do cavalo, lembro da cirurgia, lembro do pós, lembro do atendimento, lembro de cada detalhe que tinha desse caso, eu lembro. E para mim isso aí foi uma foi acho que acho não foi a grande conquista que eu tive, porque eu sempre sonhei, depois que eu descobri a cólica, o abdômen agudo, em operar um cavalo. E assim, quando eu consegui operar e consegui mandar ele embora para casa, foi para mim uma emoção que eu guardo isso até hoje. A gente sabe a complexidade que é um cavalo com cólica, principalmente num grau bastante elevado, né? Que para chegar aqui na clínica do rancho ele já vem no grau Sim, elevadíssimo. Então, se eu conseguir reverter esse quadro e conseguir isso. mandar o cavalo para casa, acredito ter sido realmente uma vitória muito boa. E para um estudante que está começando na nossa área de na sua área de urgência e emergência, qual conselho o senhor daria? Cara, para quem quer trabalhar com urgência, quer trabalhar com emergência, ele tem que entender que ele vai ter que abdicar de muita coisa. E muita coisa que ele vai acabar sentindo falta, mas são escolhas, não tem o que fazer. Até hoje eu acabo abdicando de muita coisa, tá longe de família, tá longe de amigos, enfim. Não tem outro caminho, acaba tendo que abdicar disso. Mas são fases, né? Então, uma fase de plantação para que você tenha uma fase de colheita posteriormente. Então, tudo é escolha, são escolhas, na verdade. Acredito que essa pergunta que eu vou fazer ao senhor, todo estudante veterinário tem essa dúvida. O senhor, quais os meios de estudo o senhor utilizou, tanto na sua época como estudante, como hoje, né, já sendo formado, porque eu sei que tem que ter estudo diário para poder Sim. ir inovando. Olha, eu já estudei muito por computador, estudo até hoje. A tecnologia ela facilita muita coisa para a gente ver artigo, ter livros em PDF. Então, me ajudou e me ajuda até hoje. Mas eu sempre tenho livro físico. Eu gosto demais de livro físico. Eu gosto de ler o livro. Então, isso para mim é uma coisa que na minha casa não vai acabar nunca, é o livro físico. Não consigo largar. A gente agora vai entender um pouco como é que funciona aqui a clínica do rancho. Quando o animal chega com alguma urgência, emergência, quais são os passos a passos. O doutor vai explicar melhor. Bom, então quando o cavalo chega, independente do que ele tenha, se é uma emergência, se é uma urgência, ou se é um atendimento de rotina, o primeiro lugar que ele vem é para cá. Tá? Então aqui é a enfermaria, onde a gente tem 2 troncos para atender os cavalos. Então a partir daqui é onde vai tomar as decisões. O cavalo é cirúrgico, vai para o centro cirúrgico, é um cavalo ortopédico, vai realizar algum procedimento, que é aqui em estação mesmo, ou não. Esse cavalo vai para uma baia e vai ficar em observação na baia. A partir daqui
começam e são tomadas todas essas decisões. Então, se precisa realizar exame de imagem, é aqui, raio-x, ultrassom, coleta de sangue para exame laboratorial, então tudo começa aqui primeiro. Realizou o atendimento, é feito o atendimento aqui. Por exemplo, se é um animal com cólica, o diagnóstico é cirúrgico, sai daqui já previamente preparado e já entra para o centro cirúrgico. Se é um animal que vai para uma cirurgia eletiva, por exemplo, e está marcada para outro dia, faz o atendimento, primeiro atendimento, programa a cirurgia e vai para a BA e permanece em observação até que seja a cirurgia no dia marcado. Ortopédico, a mesma coisa. Os casos de cólica que você atende, não sei o que, como é a conduta e tudo mais. E eu falei assim, cara, os casos de cólica que eu atendo geralmente já estão muito ruins. Pede morrer, entendeu? Já quase. Eu não atendo, eu não faço o primeiro atendimento. Dificilmente eu faço o primeiro atendimento. Geralmente o cara que me liga não é nem o dono, é o veterinário. Fala, ó, tô com um cavalo assim, vou mandar. Pode mandar. Então chega aqui, chega cavalo descompensado, chega cavalo distendido, chega com muita dor. É diferente você realizar um primeiro atendimento. Em teoria, as coisas estão mais organizadas. O cavalo está começando o processo, está com início de dor, você vai iniciar uma terapia. Geralmente, quando chega aqui para mim, provavelmente já tem aí 4, 5, às vezes 10, 24 horas de cólica. Então, já chega muito descompensado. Então, toda vez que chega para mim aqui, já é assim. Tanto que as pessoas que trabalham comigo aqui sabem, o atendimento ele é muito sistemático, para que as coisas sejam rápidas, mas com efetividade também. Entendeu? Porque como a gente não tem tempo, não pode perder tempo, demorou 11 horas para chegar. Mais 6 horas de cólica lá. Então, assim, é muito tempo. Então, chega aqui não pode perder tempo. Chega aqui é um lugar que não pode perder tempo. Então, é decidir logo. Vai ser cirúrgico ou vai tratar na clínica? Se tratar na clínica, provavelmente ele vai ficar aqui, depois vai para a baia, vai voltar a se alimentar aos poucos. E aí é a avaliação diária, entendeu? Agora não, é cirúrgico, tem que ser rápido. Vai para cá logo. Rápido. Tem cavalo que... Já tive cavalo que desembarcou direto ao centro cirúrgico. Entendeu? Foi só o tempo de... O veterinário já passou o seu quadro, já passou, tudo direitinho. E assim, era muita dor, se jogando no trailer, e desceu se jogando e não parava de pé. Ó, não tem o que fazer. Ou vai pra cirurgia ou morre. E aí a decisão é rápida nossa e mais rápida ainda do proprietário. Porque se o proprietário falar assim, não opera. Não tem como operar. Aí é uma outra boa pergunta. Por quê? O dono é dono. Infelizmente. Até juridicamente, o dono é dono. Entendeu? Então, assim, se ele falar assim, não, vou levar o cavalo embora, ele vai levar o cavalo embora. Não tem o que ser feito. Entendeu? Não tem o que fazer. Existem termos burocráticos que todo ambiente, toda clínica, todo hospital tem que ter para que quando acontecer essas situações, por exemplo, ó, a gente atendeu o cavalo, você autoriza atender o cavalo? Vai assinar o termo, se autorizou ou não, independente se o cavalo está se jogando ou não. Autorizou? Ok, a gente realizou o atendimento. Ah, não quero operar o cavalo. Também assina o termo. Tem que assinar termo, então assim, não tem o que fazer. Porque infelizmente a gente não pode se levar pela boa fé das pessoas, porque tem gente que tem boa fé, mas não tem, entendeu? Então aí é complicado. Quanto tempo é a gestação da égua? 11 meses. 11 meses. Inverno geralmente é época seca. Então se a égua enxerta no inverno, ela vai parir no inverno. No inverno tem pouca comida para ela e para o potro. Então por que ela entra no cio no verão? Verão é época de chuva, época de verde, tem comida para ela e tem comida para o potro. Entendeu? Então isso é a natureza, entendeu? Isso é a natureza. A natureza ela já vai buscando formas de... Diferente da vaca, por exemplo, né? A vaca não, só que a vaca come qualquer coisa, entendeu? A gente vai fazer outra coisa. Mas tanto o Eider quanto o Tinoco, eles sabiam do quanto eu gostava de hospital, do ambiente hospital. E aí eles me chamaram. Falei, bora, vamos ver, vamos lá. E tô aí desde 2024. Eu cheguei em 2024 aqui na Bahia, né? E tô aqui desde... Acho que se ele não me mandar embora, vai ficar aqui, não sai, né? não. Gostou daqui, não foi? Gostei. Gostei daqui, gostei. O pessoal aqui é muito bacana, me ajudam demais. E isso faz diferença, entendeu? Isso faz diferença. Trabalhar num lugar que as pessoas em si te complementam, te ajudam e acho que acima de tudo é honestidade, hombridade de todo mundo aqui, entendeu? Então
O que um conversou é isso, é aquilo. O que o outro falou há 10 anos atrás, hoje é a mesma coisa. Conversa não vai fazendo curva. Então, eu acho que é isso que falta em muita gente hoje. E eu acho que a gente está aí fazendo uma parceria duradoura já, e por conta desses detalhes aí. Que bom. Doutor, agradeço ao senhor pela sua colaboração com a nossa entrevista. Né? Agradeço por ter disponibilizado seu tempo para a gente estar aqui. E espero que seja uma entrevista que tenha ajudado vocês bastante. Tá? Obrigado.